Já estamos de volta com o NETV e o SNTV com as notícias bombásticas, as notícias desta quinta-feira. Gilmar Carvalho. Bom dia, boa tarde, boa noite, André. Você que está nos assistindo, um abraço, muito obrigado. Uma ampla repercussão da matéria que nós enfocamos aqui na última terça-feira sobre o secretário de Segurança Pública, João Eloy, sobre o comandante da Polícia Militar, o coronel Maurício Yunes. Resultou, inclusive, André, numa nota da SSP negando corte nas horas extras. Eu vou explicar direitinho essa história. Com certeza. E por falar em Polícia Militar, rapaz, que coisa incrível. Não tem policiamento para as ruas, mas ontem, em Carmópolis, foi um show pirotécnico, com bombas, com 400 homens da Polícia Militar para fazer a desocupação das casas lá no povoado Aguadas, em Carmópolis. Eu fiquei surpreso. Não imaginei... Mas um batalhão, né? Exatamente, rapaz. Um batalhão, eu fui informado. Com crianças, foi uma coisa que eu acho assim muito temerosa. Eu acho que a polícia tem que estar ali para dar todo o apoio, no caso da reintegração, mas as coisas têm que ser feitas com mais tranquilidade, não sabe, Gilmar? Isso, daqui a pouco eu tenho muito cuidado, viu? Porque quem faz acaba recebendo de volta, né? Na Bahia, o comandante da Polícia Militar sofreu um assalto, levaram dele o celular. É complicado, hein? Ô, meu amigo, me diga uma coisa, meu caro André Barros. Lembrando apenas que a gente está aqui e a gente tem o apoio integral da Celi, construtora Celi, solidez e qualidade, de networking, escritório compartilhado. Para você, para sua empresa, desfrutar do que há de melhor em termos de espaço para negociações, para reuniões, para encontros. Aproveite, hein? Networking, escritório compartilhado é o lugar. Mas pois não, eu tenho uma avaliação de José Carlos Machado, atual vice-prefeito de Aracajuí, que é um homem de uma vivência política larga, muito grande. Machado diz que esse estado, do ponto de vista dos políticos, depois de 2018, terá apenas 2 grupos políticos fortes, com 2 líderes. Sabe quem são, não? Você ficou devendo essa informação. Sabe quem seria cada um dos 2? Não? Segundo Machado, é o seguinte: depois de 2018, a idade vai envelhecer mais ainda João Alves, vai envelhecer mais ainda o senador Valadares, vai envelhecer mais ainda Jackson Barreto, e na avaliação dele, Machado, os 2 líderes políticos de Sergipe serão Amorim e Rogério Carvalho. Rogério e Amorim. Eles estão caminhando rumo a uma liderança. E Rogério não é de brincadeira. Amorim já tem uma liderança que já está se consolidando muito rapidamente, não é? É verdade. E Rogério, eu continuo dizendo, é político para o futuro, não é apenas o presente, não. E Rogério, eu fiquei surpreso, Gilmar, quero até sua avaliação sobre isso. Ele se portou muito bem, sem tripudiar dos adversários após a vitória, né? Não é o Rogério de antes. Exatamente. De alguns anos atrás. Outra coisa, eu ouvi uma gravação com a voz de Renatinho de Propriar. Renatinho é Jackson Barreto. Renatinho não é DEDA, não é PT, aliás, nem do PT é mais, não é? Renatinho é Jackson Barreto. Na gravação sobre a eleição para presidente do Diretório Municipal do PT em Propriar, que terá segundo turno, Renatinho disse: olha, a mudança nos cargos do governo já está tudo definido. Não foi feito ainda, para não confundir com a eleição para presidente do PT, mas está tudo certo, viu? E aí, essas mudanças todinhas já estão definidas. Em suma, muitas das mudanças que Jackson pretende fazer, depois da semana que vem, tem muito a ver com a eleição para presidente do PT. E está caracterizado de que realmente Rogério Carvalho não foi um candidato apenas de segmentos do PT, mas o candidato de Jackson Barreto a presidente do partido. Minha gente, olha, nós viemos aqui fazer uma visita a vocês para discutir um assunto que é política e que neste momento é muito importante para nós e para a cidade em si, que esse resultado seja um resultado que garanta a realização de um projeto que não inviabilize o PT em Propriar. Por quê? Porque o PT é um partido que começou pequenininho, nos tamboretes, né, nas carrocerias de caminhão, e aí hoje ele se tornou um partido grande
E como partido grande, um partido meio sem controle. Sem controle ideológico. Indo nesse ritmo do crescimento, da inchação, virou um partido que deixou de primar pela discussão ideológica, pela discussão política, e passou a ser um partido ligado a quem tem mandato. Então, deputado A tem uma corrente, deputado B tem uma corrente, deputado C tem uma corrente, governador A tem corrente, entendeu? E as pessoas começam a se vincular, não é nem à concepção política, não é nem ao projeto, mas a quem tem o poder de arranjar um galho para mim e me abastecer de alguma forma. Então, o PT perdeu essa essência da democracia, que era os debates internos, que era a discussão do projeto, que era trabalhar a sociedade como um todo, não apenas os filiados, a visão nova de sociedade, a visão de transformação do status quo. Perdeu isso. E começou, então, de um tempo para cá, a aparecer uma briga intestina, que é autofágica. As pessoas começam a se autodestruir. Uns queimam os outros e esquecem que o partido, para se fortalecer, a gente precisa buscar apoio da sociedade e não brigar internamente. Parece que perderam o foco de como ampliar. A gente não busca mais o eleitor que está indeciso, que está solto, que não é de ninguém ou que é do adversário. A gente busca o eleitor que já é nosso. Então, eu sou candidato, disputo com você, você é candidato, disputa com o Helder é candidato, disputa com o Glaedson, e assim vai. E a gente fica se autodestruindo. Então, o que é que hoje a gente está tentando? Evitar que o PT, embora eu seja do PMDB, seja entregue nas mãos de quem vai usar a sigla partidária para proveito pessoal. Hoje, no Estado, tem uma disputa. Márcio Macedo, candidato a presidente estadual, e Rogério Carvalho. Os dois são do mesmo grupo de Deda. Os dois são amigos de Deda. Os dois integraram o governo de Deda. Estão se degladiando sem nenhuma necessidade. Por uma questão pessoal de os meus amiguinhos próximos, eu tenho que beneficiar e por isso eu vou para a disputa. É um absurdo um negócio desse. É um absurdo um negócio desse. O Alberto foi líder do governo na Assembleia numa época que dos 24 deputados estaduais só abria a boca para defender o governo ele, porque era o líder. Ana Lúcia não defendia. Né? Se desgastou. Muito. Ana Lúcia não defendia. Não defendia, não. Conceição Vieira não defendia. Ninguém defendia. Só ele. E perdeu muito politicamente com isso. Porque quando você defende alguém que você não tem o respaldo dos colegas, a própria sociedade começa a criticar. Né? E ele enfrentava o debate e defendia o governo. Então hoje, nós estamos aqui, o Helder foi presidente do PT aqui do Papiá, está encerrando o mandato agora, resolveu não mais ser candidato e está apoiando o Glaedson. Glaedson é professor, é jovem, é uma pessoa antenada, é uma pessoa respeitada na cidade pelas amizades que constrói e pelo projeto de educação que ele faz aonde trabalha. E é uma liderança que poderá surgir, nós estamos abrindo espaço para novos líderes, para novas pessoas se constituírem. E para que a gente tente dar essa contribuição, para a gente recuperar o PT do ponto de vista do debate, do aumento de filiações e não dos golpes. Agora mesmo, mais de 135 pessoas foram desfiliadas. Porque uma reunião que aconteceu, que era para acontecer na Câmara, foi mudada para São Vicente. Gente, qual é a diferença de São Vicente da Câmara de Propriedade se são apenas os filiados do PT que têm que participar? Aí anularam as filiações, inclusive de gente antiga, que é eleitor do PT, que é filiado do PT, que já foi até presidente do PT, né? Amorim, por exemplo, que é da executiva, Elcio, que não está apto a votar, Beto Carvalho e tal. Um absurdo. Tudo golpe para ter voto só para um grupo ganhar.
Aí inventaram que vai ser candidato laranja, que não vai ser candidato, que está ali só para estar, que a candidata é Irani. Todo o respeito que eu tenho a ela e ao trabalho que ela faz com a sociedade. Mas, pelo amor de Deus, não vamos mentir, não vamos ser hipócritas. E vamos dizer a verdade, você está trabalhando para que o partido seja refém de Zé Américo ou para que você possa negociar vantagens futuras para você e sua família junto à Prefeitura de Propriedade. Não é à toa que fui aí da coordenação do hospital há alguns meses e botou 6 parentes. Né? Por quê? Sobrinhas, irmãos, não sei o quê. Na DESO, a mesma coisa. Ainda usou a influência para botar gente dela na DESO, quando podia ser gente de outras famílias da cidade trabalhando. Bom, que é isso? Constrói casa, filia quem vai ganhar a casa, só ganha a casa se votar nela para presidente do PT. Que história é essa, minha gente? Um voto para presidente do PT vale uma casa, está perdido. Está repreendido em nome de Deus. Ninguém vai ser mais candidato, porque quem pede vai ter uma casa para cada eleitor. Tá cagota. Né? Até eu queria, que eu não tenho ainda. É um voto barato. Não é? Uma casa. Então a gente está pedindo, sabe, para a gente ver se a gente reúne algumas pessoas de bem que estão no partido para pensar nisso e ajudar a gente a não deixar que o PT entre nesse caminho. Porque é um caminho sem volta, porque desmoraliza, porque a população perde a crença, porque no futuro não vai ser mais referência política, vai ser apêndice de alguém. Né? É preciso ter vida partidária, é preciso buscar os espaços da política para poder o partido se fortalecer, levando seu nome à frente e mostrando seu projeto. Aí a gente veio pedir a vocês para nos ajudar. Eu sei que às vezes a gente tem uma relação de amizade, mas não é uma questão de amizade, é uma questão de projeto político. Nós temos que trabalhar para que esse PT se fortaleça, a não ser que a gente não queira ser mais do PT e mude de partido. É difícil, cara, que acho que ela, por exemplo, era muito mais honesta. Se ela dissesse, olha, não dá mais para mim, eu vou para o PSC. Naquela época que o PT tinha candidato, se eu discordo disso, apesar de ter votado contra essa proposta que escolheu o candidato a prefeito, eu vou mudar de partido. Natural, vá. Agora, permanecer usando a mesma estratégia de fortalecer o outro grupo e não o seu. Então eu tenho um compromisso com o Chico, certo? De que a gente não vai fechar os olhos a vocês e a gente vai arranjar um jeito nessas mudanças que vão acontecer. Ainda agora no mês de novembro, nós demos uma suspendida nessa história por conta da eleição do PT, para não vincularem e não dizer que a gente estava perseguindo, que a gente estava oportunizando para ter o voto. Após a eleição, naturalmente vai ter a mudança, que já estava programada, nós faremos a substituição das pessoas, considerando, claro, os amigos. Ninguém mais do que você tem direito a isso. A gente quer que o PT volte a ser aquilo. O PT precisa voltar a ter aquele brilho, ser aquilo. E é possível, basta que a gente faça o trabalho e queira. Agora, se a gente quiser ser refém dos outros, a festa é dos outros. Se a gente quiser ter candidato a vereador e o prefeito ser de lá, né? Se a gente não tiver um vice-prefeito para botar numa chapa, pelo menos, o PT não cresce nunca. E não oportuniza nunca. E não oportuniza nunca. Tem tanta gente jovem com ideias, com coisa boa para aplicar, para colocar em prática, para dar sugestão. Não é. Tem um monte de gente que está precisando ser substituído. A gente não vive a vida toda. Até para dar fluxo. Vai dar fluxo. Deda paga hoje muito caro por não ter construído nomes. O PT ficou durante muitos anos, e aí é uma crítica construtiva, preso a Debs e Eduardo. Tudo eram eles. Nunca surgia novo nome. E quando surgia alguém que podia crescer, vamos podar, para não ter voos altos. Isso é ruim, porque chega um momento que você não pode mais, e aí morre o projeto. Não pode, né? O projeto não é seu, o projeto é para a construção da sociedade. Então tem que ter segmento.
Ou seja, Jackson Barreto vestiu realmente a camisa. Não tenho a menor dúvida, dizendo o contrário. Que não tinha nada a ver com aquilo, tá? Eu também não tenho, não. Quem não tem só eu, né? Eu também não tenho, não. De forma nenhuma. Agora, as horas extras na SSP. E aí? Esse programa vamos aqui cortar não ou não vamos cortar? Esse programa aqui não é brincadeira, hein? Esse programa aqui não é brincadeira. Quando o NETV, SNTV, foi para o ar, já na última terça-feira, depois das 11 horas da manhã, no início da tarde, a SSP, sem mencionar o programa, saiu com uma nota dizendo que não havia corte nenhum nas horas extras. Mas não há, porque a medida anunciada pelo governador em exercício Jackson Barreto semana passada, de cortes inclusive na SSP, gerou uma reação imediata de João Eloy, secretário de Segurança, e no comandante da Polícia Militar, o coronel Maurício Yunes, que foram então a Jackson e pediram que revisse então a posição. Só depois disso é que ficou definido que não haverá cortes. Mas está tudo certo para que os cortes acontecessem. Bem, vamos falar um pouquinho de política. O presidenciável Eduardo Campos chegando a Sergipe. Isso, amanhã vai ser, então, vai receber o título de cidadão sergipano. Agora, a pessoa está questionando por que Eduardo Campos merece quem propôs? Um liderado dos irmãos Amorim. Eu soube que Amorim é quem está coordenando a festa, na verdade. Não tem a menor dúvida disso. Você acha que Amorim está coordenando? Não tenho a menor dúvida disso aí. Aí Valadares sai com uma onda de que é ele, que é o PSB. Ele não. Aliás, sobre Valadares, o deputado Augusto Bezerra, ontem na Assembleia Legislativa, disse que Valadares gosta de mamar nas tetinhas do governo. Segundo o deputado Augusto Bezerra, são 600 cargos em comissão no governo do Estado e mais 30 no governo federal. Você acha que, se for assim mesmo, que Valadares vai romper com o governo do Estado? Fica difícil. Vai romper com o governo federal? Vai. Já deu provas na eleição passada, né? Não tem a menor dúvida. Naquela fase em que ele negociava com Amorim, estava tudo certo. Martelo batido na mesa. Não tem a menor dúvida disso. O grupo liderado por Amorim apoiaria Valadares Filho e apoiaria Belivaldo Chagas para o Tribunal de Contas. Com o rompimento de Deda e companhia com os irmãos Amorim, aí Valadares, peraí. Rapaz, engatou uma marcha ré. Uma hora. Prejudicando, inclusive, a candidatura do filho. Pronto. E agora tem gente aí achando que Valadares vai fazer assim o assado. Valadares é uma incógnita. Eu costumo dizer que é como um bumbum de bebê, né? Como é? Bumbum de bebê, porque você não sabe nunca o que vem de lá, né? E é melhor não saber. E é melhor não saber. E é melhor não saber, não tem a menor dúvida. Mas disso. Então, você acha que Amorim é quem está coordenando a vida? Eu acho não, eu tenho certeza absoluta. Aliás, Eduardo Campos, ele pode não dizer isso publicamente, se não disser publicamente, se não confirmar, eu vou saber entender, mas Eduardo Campos pediu a Edivan Amorim que não tomasse decisão nenhuma sobre a eleição para presidente da República, que desse um tempo. Não se precipitasse. Exatamente, pediu, assim como pediu apoio aos irmãos Amorim, no momento em que a mãe dele, Eduardo, se candidatava ao cargo de ministra do Tribunal de Contas da União, ele pediu apoio, Edivan. Quer dizer, nós vamos ter, então, 2 palanques para Eduardo Campos? Não sei, mas que Eduardo Campos pediu que os Amorim não tomassem decisão por enquanto, pediu. Tá aí, portanto, a política é assim. Eu, inclusive, escrevi falando sobre o Edivan Amorim coordenando essa festa para o Eduardo Campos, escrevi na minha coluna do Correio e até brinquei. É que na política nem Freud explica, né? Nem Freud explica. Agora, eu tenho uma dica aí para o senador Valadares e para o governo do Estado. Peça um desses repórteres governistas que pergunte a Eduardo Campos, aproveitando a vinda dele a Aracaju, se ele realmente pediu a Amorim. É possível até que ele diga publicamente que não pediu, quem sabe? Claro. Pode até dizer. Eu acho até que vai dizer que não pediu. Eu acho que ele prefere sair mas não vai descartar os irmãos Amorim. Particularmente, eu acho que Eduardo Campos, como político inteligente que é, vai sair pela tangente, vai dar uma desculpa qualquer. Eu, particularmente, sabe, independente da vontade do partido, eu entendo que, depois de Lula, o melhor nome para presidente da República é Eduardo Campos. Seria um nome novo, um modelo de gestão, que é esse modelo de Pernambuco, mas o Lula ainda é o imbatível, Lula. Mas entre ele e Dilma Rousseff, entre Eduardo e Dilma, se depender apenas de uma vontade, de uma opinião de Gilmar Carvalho, seria Eduardo Campos. Com certeza. E outra coisa, eu até brinco, e tenho brincado sempre, Pernambuco, um estado muito maior que Sergipe, um exemplo.
Muita coisa boa acontecendo, só coisa boa acontecendo. Óbvio que existem os problemas, é natural que existam, né? Exato, Agora, Gilmar, se você observar, Sergipe era para ser, nesses últimos 10 anos, com essa formação de estrelas na presidência da República, no governo do Estado e também na Prefeitura de Aracaju, durante muito tempo, nós deveríamos ser um oásis no Brasil. O Estado pequeno, fácil de ser administrado, né? O Estado pequeno que você de carro cruza o Estado em 2 horas, 2 horas e 15, 2 horas e meia, depende do pé, né? De quem dirige. Então, na verdade, nós não vamos ter mais em Sergipe, durante muito tempo, acho que a nossa geração não vai alcançar. Sabe, tanto dinheiro colocado à disposição do governo do Estado pelo governo federal, tanto prestígio do governo do Estado junto ao governo federal, quanto nós tivemos, então, nesses últimos quase 8 anos. Né? Tivemos prestígio, tivemos dinheiro, mas as ações deixaram a desejar. Não tem a menor dúvida. Nós não tivemos ações que correspondessem ao volume de investimentos feito pela União aqui. Não tem a menor dúvida disso. Agora vocês aguardem, viu? Primeiro, a deputada Ana Lúcia vai ser mais cobrada pelos professores do que vem sendo, porque ela hoje é uma das dirigentes do PT. Rogério disse claramente que o PT vai ser dirigido nos próximos anos por ele e por Ana Lúcia, por Gualberto Irã aqui em Aracaju. Ou seja, vai faltar a Ana Lúcia qualquer discurso que seja, o governo não quer me atender. Certo. Vai faltar a ela, porque ela é exatamente uma das dirigentes do PT, da base do governo do Estado. E com relação ainda ao PT e ao governador Jackson Barreto, pode ter certeza absoluta que, salvo um apelo que Dera tenha feito, que eu não sei, Silvio Santos vai ser o secretário de nada. Pode até ter o cargo. Silvio Santos não vem aí, né? Pelo menos com um cargo forte no governo do Estado. Eu também não acredito e acho que Jackson, aí lhe digo com muita tranquilidade, até porque não morro de paixões, nem por A, nem por B, nem por C, você me conhece bem. Exatamente. Acho que Jackson, se não tomar uma atitude de governo, de governador, ele vai morrer na praia, porque vai estar nadando de forma inócua e não vai conseguir o que pretende. Morrer na praia é possível e muito provável que isso aconteça, mas que ele vai tomar decisões que vão contrariar bastante o segmento do PT que perdeu a eleição para a presidência, não tenha dúvida. Quer dizer, vai fazer um governo de coalizão com o lado vitorioso dessa eleição, que é com o Rogério Carvalho. Exatamente, que só interessava para ele exatamente com o Rogério. Tá aí, portanto, uma análise que eu concordo em gênero, número e grau. E encerrando, a gente está com o nosso tempo esgotado, eu quero mandar aqui um recado para o pessoal do Detran, Bosco Costa e companhia, os diretores do Detran, que nós estamos aguardando o processo judicial. Eu escrevi na semana passada, comentei rapidamente aqui no programa sobre os problemas que estão acontecendo com os carros que são apreendidos pelo Detran. Inúmeros problemas, o jornal Se Informe já trouxe 2 matérias sobre o assunto e eu estou aguardando o processo judicial para que todas as testemunhas apresentem as provas e as coisas sejam elucidadas, porque eu faço jornalismo sério e quando fiz a denúncia e fiz uma pergunta, eu não afirmei, afinal, existe uma máfia no Detran? Todo mundo quer saber isso. Agora, o que não se pode aceitar é que os carros apreendidos entrem de um jeito e saiam de outro. E, repito, aguardo o processo para a gente poder discutir na justiça, que é o lugar certo, essa denúncia que foi feita, vamos ouvir as pessoas envolvidas e mostrar as provas para que alguém tome uma atitude nesse governo. Porque, olha, pegou mal, hein? Um governo que tem um lugar onde os carros estão sob sua custódia e os carros são depenados, convenhamos, não fica bem e é decepcionante para um governo se diz sério. Eu, por enquanto, continuo achando que é um problema pontual no Detran. Mas, quem sabe, né? A gente nunca sabe como é que as coisas evoluem quando tem dinheiro envolvido, quando tem criminalidade. André, falamos em nome de? Falamos em nome de Construtora Celi, solidez e qualidade, e de Networking, escritório compartilhado. O lugar para você realizar suas reuniões e você colocar em dia realmente os principais assuntos da sua empresa. Gilmar Carvalho, um abraço, muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, até terça-feira ou então edição extraordinária. Com certeza. Até terça.